irmãos, que nós possamos compreender como a comunhão é preciosa. Uma comunhão, ela produz vida, ela gera vida. A comunhão, ela traz vida e vida com abundância, ela é preciosa. Nós estaremos vivos se nós vivemos em união. Aliás, a união, ela traz saúde, a união, ela traz gozo, a união traz nova esperança. A união é a coisa mais preciosa que existe entre os irmãos. Que a gente viva esta união somente pela palavra de Deus, pelo gozo do Espírito Santo, com a certeza do mesmo lugar, servindo ao mesmo Deus, que a Bíblia diz que é um só batismo, um só Senhor, uma só fé, também uma só esperança em Cristo. Que a gente viva de verdade esta união. Tem um livro que é muito interessante, bem interessante, tanto é que eu estou em busca dele e eu recomendo ele, O Lugar Mais Seguro da Terra. O Lugar Mais Seguro da Terra é o título. É um livretinho pequeno, mas é um livro, eu já li parte desse, maravilhoso. E uma das passagens dele diz que a nossa união, a união do povo de Deus, é que gera esse lugar seguro, que a gente não viva uma falsa comunhão, que a gente viva verdadeiramente uma verdadeira comunhão, pensando do mesmo jeito, seguindo na mesma direção, com o mesmo objetivo, tá? Protegendo um ao outro nessa caminhada, sustentando um ao outro, carregando a carga um do outro, e assim nós chegaremos à terra prometida. Tá? E habitaremos no lugar mais seguro da terra. E, sem dúvida, o lugar mais seguro da terra é o lugar onde habita a comunhão. Ele é muito seguro. Nós louvamos a Deus por esta noite, mais uma noite a gente estará aqui na casa do Papai do Céu para celebrarmos ao Senhor, para cultuarmos a Deus. E nós queremos então dar continuidade ao culto, ouvindo nossos irmãos, louvando a Deus. É só um calorzinho daqui até 9 horas, tá bom? Não dá para derreter ninguém, isso até bem, é o teste, precisamos frequentar o coração, tá? Vamos orar ao Senhor, que Deus nos abra as portas e a gente possa, talvez, tempo aí, ou menos, a gente possa estar climatizando o dia para que fique bem melhor para os nossos irmãos, tá bom? Deixa eu convidar os dois primeiros conjuntos, que é Jardim de Deus, já está pronto. Jardim de Deus, convida os louvores, Jardim de Deus já canta, e na sequência também já se prepara, Valentes de Cristo, vão se preparando aí para louvar o Senhor, menos os vamos cantar, enquanto eles vão cantando, nós vamos glorificando a Deus para esse meio aqui, para enaltecer a pessoa bendita de Jesus, o Senhor da glória. Vamos ouvir então. Forte como Jeová, não há outro que eu conheça.
Lá no livro de Salmos, capítulo 44, o verso número 5, diz assim: porque você está assim tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Irmãos, é gloriosa essa palavra, conhecida minha, conhecida da igreja, porém difícil de vivermos. A confiança no Senhor, falar de eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, é algo muito fácil de falar. Porém, irmão, na nossa prática, no dia a dia, nós vivemos isso, é dolorido, é necessário fé. Como foi falado a respeito do culto, a respeito de Jesus, e como disse Jeremias, a minha porção é do Senhor. Então, nós esperamos no Senhor. Eu posso falar para os irmãos que essa palavra, eu já vivi essa palavra. Porque em momento de angústia, assim como o salmista, em um momento de angústia, um momento de aflição, eu lembrei desse versículo e a minha alma, ela falava, o Senhor me lembrava a minha alma. Porque está triste, porque se perturba, assim. Eu lembro, que eu lembrei disso e eu falei, eu preciso confiar no Senhor. E o interessante de tudo que acontece nas nossas vidas, seja o momento mais crítico que passamos, lá no nosso interior, o Espírito
Deus, Ele nos traz a lembrança da confiança e da fé no nosso Senhor, Pai, e Salvador de nossas almas. Então, irmãos, por alguns momentos, algum tempo, eu vivi em situação onde eu precisava viver esse versículo, precisava esperar no Senhor, e é difícil esperar no Senhor. Quando você vê tudo desmoronando, quando a tua alma está perturbada dentro de você, quando você está, sua mente está turbilhando, você está agoniado, você precisa se lembrar que o Senhor está com você. Você precisa confiar nesse Senhor e esperar no Senhor, com Ele como a sua porção. Ele é a minha porção, Ele é a porção da igreja. Então, irmãos, todas as vezes que passamos isso, que entramos na presença do Senhor, porque Ele tem controle de tudo, Ele tem controle da tempestade, Ele tem controle do vento, da chuva, mas Ele precisa ter o controle nosso, o controle das nossas emoções. Precisamos confiar nele. Quando confiamos nele, irmão, a graça dele nos alcança, o poder dele nos alcança, o seu Espírito nos levanta e tira toda a perturbação da nossa alma. Amém? Glória
nome do Senhor para sempre. Estamos alegres, felizes, porque estamos na casa do nosso Pai Celestial, na presença do Deus Todo-Poderoso, adorando ao Senhor Deus em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Quero ler o verso do Salmo 37, versos 3 e 4. Diz: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Glorificado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, está a palavra de Deus que nos assegura, que nos dá firmeza, que nos adverte para nós confiar no Senhor, nosso Deus, entregar a nossa confiança no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e fazer o bem. O bem é de Deus, o mal é do diabo. Quando o crente se converte, a pessoa está servindo a Deus verdadeiramente, ele procura obedecer a palavra de Deus, a pôr esta palavra em prática. Glórias a Deus. E se assim nós colocarmos a palavra de Deus em prática, com certeza nós seremos felizes, seremos abençoados constantemente, porque estamos confiando verdadeiramente no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Estamos vivendo aqui nesta terra, glórias a Deus, e o nosso prazer, o nosso desejo, a nossa alegria é servir a Deus, é confiar no Senhor, é fazer o bem, é habitar nesta terra enquanto Deus nos permitir. Aleluia. E assim, com certeza, o Espírito de Deus está em nossas vidas. Glória a Jesus. E Deus cuida de nós. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Glórias a Deus. Entregando os nossos anseios, os nossos desejos a Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Muitas vezes nós queremos nos perturbar, preocupar com determinadas coisas, mas temos que, aleluia, olhar para Jesus Cristo, entregar nossa confiança em Deus, esperar no Senhor e saber que Ele está conosco, Ele não nos deixa só. Glórias a Deus, aleluia. Então, enquanto nós vivermos nesta terra, estaremos sempre servindo ao Senhor, habitando nesta terra, glórias a Deus, usufruindo das bênçãos de Deus, do poder de Deus, cada dia, cada momento, fazendo um esforço para nós estar mais perto do Senhor nosso Deus, conforme diz a palavra do Senhor, que o reino de Deus é tomado por esforço. E nós temos que nos esforçarmos cada dia para nós estar mais perto do Senhor, nosso Deus, e assim aguardando a sua vinda gloriosa a qualquer momento. Que Deus nos abençoe. Amém. Que o inimigo não vai entender, que o crente
paz do Senhor. Amém? Amados irmãos, estamos felizes nessa noite. Quando o Senhor tem nos concedido mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor para louvarmos e bendizermos o seu santo e poderoso nome e adorá-lo na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Deixa eu ler um versículo encontrado em 2 Epístola de João, capítulo 3, e o versículo 9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amados irmãos, amados ouvintes da palavra do Senhor, nosso Deus, o Senhor não tarda a sua promessa. Promessa, qual promessa? De vir buscar a sua igreja. Porque se Jesus já tivesse vindo, alguns podiam, ainda ia se arrepender dos seus pecados, mas Ele está esperando que alguns ainda se arrependam. Ele não quer que nenhum de vós, que nenhum de nós se perca, ou se percamos a salvação. Ele está com as mãos estendidas. Também, se Ele fez promessa na sua vida, se você tem uma promessa de Deus, se Ele prometeu, você vai receber no tempo certo, no tempo de Deus. E o Senhor tem falado através da sua palavra, através dos patriarcas, profetas, anunciando a palavra do Senhor e anunciando que o Messias ia nascer, que o Messias ia vir e habitar entre nós. O profeta Isaías, no seu livro, ele diz que o Messias ia nascer. Ele profetizou há 700 anos antes que acontecesse, e aconteceu. E devido à mesma palavra de Deus, diz que Jesus veio buscar o seu povo, veio buscar a igreja. E Jesus, muitos podem dizer que Jesus está tardando, porque muitos dos tempos passados pregavam que Jesus vinha e não veio, mas é no tempo certo que Jesus veio buscar a igreja que Ele preparou. Ele está esperando que alguém se arrependa dos seus pecados para subir juntamente com Ele. Meus amados irmãos, o Senhor não retarda a sua promessa. E Ele disse, quando Ele foi subir para o céu, Ele consolou os seus discípulos, e dizendo Ele, quando Ele subiu e apareceu, os discípulos ficaram olhando para cima, para o céu, e apareceu 2 varões de branco, e disse: varões galileus, porque estáis olhando para cima? Este Jesus que foi recebido lá no céu, Ele há de vir assim como vistes, e glória a Deus. E Ele enviou outro Consolador, Jesus Cristo, o Espírito Santo, aleluia. E Jesus enviou o Espírito Santo que ficou conosco e está aqui nessa noite. Está falando ao teu coração. Abra o teu coração e receba a palavra do Senhor. Que Deus abençoe o nome de Jesus. Amém. Canta um pouco, alegra um pouco, a festa não vai acabar. Quando ficar a terra, o céu vai continuar. Aleluias, glória seja dada a Jesus, que o nome do Senhor Ele seja glorificado, que nós possamos, meus irmãos, reverenciar Deus. O culto é um momento precioso da vida de todo cristão. Aliás, não há cristão sem culto. Não há cristão sem culto. O cristão precisa de culto para servir a Deus. O culto é a maior expressão de gratidão a Deus por tudo que Ele fez nas nossas vidas, pela graça salvadora.
tanto que a gente pede que a gente possa, aliás, me perdoe, mas se a gente bebesse água em casa, tanto que bebe na igreja, ninguém sofreria de cálculo renal, não teria problema nenhum. Eu não sei que sede é essa mulher da igreja, é terrível. E assim, às vezes a gente fica, eu quero que se tristeza, a gente tristeza vem a Deus, vem tanta gente que vem, ele vem para ouvir interesse, sempre ouvir de Deus. E a gente pede só antes que tiver a necessidade mesmo, gente, né? E apenas 1h30, 2 horas de culto. Aliás, nossa igreja aqui, o culto vai até 9 horas aos domingos. Mas pensando se 1h30, 7 às 8h30, é pouco tempo. E eu não sei, acho que os meninos deles, a mãe dá para observar se ele bebe alguma vez em casa, 1 ou 2 vezes. Na igreja ele bebe 10 vezes, muito só. Mais ou menos 10. E aí é bom que isso é bom porque ele vai ter problema, porque ele vai ajudar. Enquanto estiver na igreja, vai ajudar na questão não tem problema renal, tá bom? Mas reverenciar o que a gente necessita, tá, irmãos? Culto é muito importante na vida da gente, culto é maravilhoso. O culto a gente reverencia a Deus, glorifica a Deus. A gente tem todos os momentos na casa da gente, mas apenas 1h30, 2 horas a gente vem à igreja para a gente louvar a Deus. A gente esforça, porque a gente trabalha o dia todo, no meio de semana, nos dias, mas um domingo especial para a igreja, para agradecer a Deus. E no culto, as maravilhas de Deus podem acontecer. E tem tanta gente necessitando de um milagre. Eu preciso, pronto, eu preciso de um milagre. Tanta gente necessita de um mover de Deus, de uma providência divina. E se a gente der lugar, se a gente abrir o coração, e reverenciar a Deus, glorificar a Deus nesse momento em que está na igreja, Deus abrirá o seu tesouro nos céus e falará conosco através da sua preciosa palavra. Tenho certeza que Deus não quer deixar ninguém voltar vazio se tem uma necessidade na vida. Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é eterno. Ele vem render a Ele ação de graças. Amar a Deus, eu amo a Deus, eu demonstro isso através da minha dedicação a Ele, da minha reverência a Ele, do meu temor a Ele, da minha gratidão do coração a Ele. Nós somos gratos, temos milhões de coisas para agradecer a Deus. Se cada um dos irmãos tivesse oportunidade de uma noite como essa aqui, todos falariam da grandeza, da grandiosidade, das maravilhas, do poder desse Deus que é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Aleluias, glória seja dada ao nome precioso de Jesus, e a Ele seja dada glória e honra para sempre.
eu desastre, o ano eu consumi e eu parei para respirar um pouco e não desisti, mas mesmo assim meu coração ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Porque já tenho tempos parados. Mas toda vez eu tô cansado. Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas ele tá lado a lado. E enfim
Amém, Jesus. Momentos nós Senhor, amém, fazendo mais uma correção, então daí está ali, mas não é o Josias, Davi, Josias Bento, amém, glória a Deus. Meus irmãos, nós estivemos na manhã desse dia, na escola bíblica dominical, nós estamos estudando sobre o avivamento nos últimos dias que nós precisamos. O avivamento que nos traz a presença de Deus, e Deus aguardando a volta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Está no celular mais perto, fica mais fácil de ver agora. Muito bom. Glória a Deus. E muito bom mesmo as lições desse trimestre. Convido você a participar conosco da escola bíblica dominical. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e 17. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 16 e 17. Vamos orar por nós, nos apresente em oração, somos carinhos das nossas orações. Deus nos conceda graça. Hebreus 12, versículo 16 a 17 diz: E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Irmãos, Esaú, o filho de Isaac, irmão gêmeo de Jacó. E Esaú, ele nasceu primeiro, mesmo já havendo uma briga no ventre da sua mãe, Raquel. E ela orou a Deus para saber o que reboliço era aquele dentro do seu ventre. E ela disse que é porque ali havia duas nações. E fez uma promessa. A promessa da primogenitura já era patriarcal, já era uma promessa patriarcal. Aquele que nascesse primeiro, primogênito da casa, ele tinha o direito da bênção da primogenitura, que é diferente da promessa a qual Deus fez a um dos filhos que ainda estavam no ventre da sua mãe, que ele disse que o menor governaria sobre o maior. Essa é uma promessa totalmente diferente da bênção da primogenitura. Então, independentemente dos dois que nascessem primeiro, eles herdariam essa promessa de que o menor governaria sobre o maior. Então, Esaú, houve naquela briga entre quem nasce primeiro, Esaú ou Jacó. E Esaú nasceu primeiro, Jacó veio agarrado ao seu calcanhar. O Jacó já demonstrava ser um menino bem ativo, né? A gente se admira dos filhos de hoje que já nascem ativos. Jacó já nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Então Jacó é o menor, sobre ele repousa a promessa de governar sobre o maior. Quem ouviu essa promessa, a sua mãe, ela guardou no seu coração. E uma das coisas que o culto ele traz é uma voz de Deus, é uma palavra de Deus. E quem ouve a palavra de Deus deve guardar as promessas de Deus no seu coração. É uma coisa que Ana ouviu aquela palavra de Eli e guardou no seu coração. Nós não podemos, ou não é para esquecermos das promessas que Deus nos faz, que ela nos faz trilhar por caminhos que vamos alcançá-las. No momento em que nós desviamos ou tiramos a atenção daquilo que nós
ouvimos, nós não atentamos para alcançar a promessa de Deus. Eu lembro que eu ouvi uma promessa de Deus e eu a escrevi em um panfleto que eu tinha dentro da Bíblia. A minha Bíblia, a primeira Bíblia que eu tenho, ainda hoje ela está lá em casa com o panfleto dentro, mas nós já não sabemos onde é que está não. Louvado seja o nome do Senhor. E lá está escrito uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando os tempos vinham, algumas dificuldades surgiam, eu sabia que Deus tinha feito aquela promessa. Então era um dos argumentos que eu tinha, um dos motivos que eu tinha para crer que algo iria acontecer, que Deus é o guardador da sua palavra. Ele disse a Jeremias que vela sobre a sua palavra para se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ouvir a promessa de Deus e guardar no coração e velar no coração, assim foi com Manoá e a sua esposa, quando ouviram a promessa de Deus sobre Sansão, diz que eles iam ver o menino crescendo e a promessa guardando no seu coração. Na medida em que Sansão crescia, ela sabia que ele era um nazireu de Deus. E tudo quanto o anjo a ordenou, ela guardou, porque ela velava a palavra de Deus sobre o seu coração. Então ela não se esqueceu que tinha um menino nazireu, que ela deu um menino que tinha uma promessa de Deus e que ia trazer libertação ao povo de Israel. Mesmo havendo algum percalço, alguns imprevistos, mas no coração de Manoá estava a promessa de Deus. Sansão é ungido do Senhor, Sansão é o libertador de Israel. Mesmo Sansão tendo caído, pecado, não guardado a promessa, mas no coração da sua mãe, ela sabia que havia uma promessa de Deus, e que Deus falava sobre a sua palavra, e que Sansão estava decretado por uma promessa de Deus, que ele era o libertador de Israel. E Sansão, com seus olhos furados, mas ainda com a força de Deus na sua vida, ele encosta seus braços nas colunas e é decretada a promessa de Deus se cumprida. Ele acaba com o reino dos filisteus e decretada a libertação de Israel. Cumpriu-se a promessa de Deus. Esaú é o menino que vai crescendo e torna-se um exímio caçador. Ele gosta de caçar, mas nem tudo o que nós gostamos de fazer é superior à promessa de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Há uma promessa maior nas nossas vidas, que é a promessa de Deus, que ela é para se cumprir. Eu disse na manhã de hoje que quando Jesus desceu dos céus, ele desceu com um propósito determinado por Deus. Mas aqui eu instruí a questão do determinismo, que tudo já está determinado e predeterminado por Deus, que não há uma concessão humana para que ele se acabar. E eu destruo esse conhecimento, dizendo que no momento em que Jesus desceu do céu, já predeterminado a morrer, mas havia a doutrina do alívio-arbítrio. Quando Jesus se encontra no jardim do Getsemane, depois de orar, suar gotas de sangue, enfrentar a morte não é fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele disse: Pai, eu estou aqui, faça-se a tua vontade. Se Jesus tivesse recuado naquele momento, não teria se cumprido a promessa de Deus. Mas Deus sabe em quem confia as suas promessas. Ele sabe a quem pode contar na hora certa. Ele sabe quem tem o coração voltado a se arrepender. Josafá fez uma aliança sem uma orientação de Deus, mas quando ele entendeu que não era a orientação de Deus, ele se rendeu diante de Deus. Deus deu a vitória a ele novamente. Esaú torna-se um caçador, mas havia uma promessa de uma bênção para um primogênito da casa. Essa bênção, já disse que era independentemente da promessa de que o menor reinaria sobre o maior. Esaú começa a crescer, torna-se um caçador, gosta-se de caçar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E vai se distraindo ao longo da sua jornada, ele vai se distanciando, vai esquecendo do que é ser primogênito. Ele vai se esquecendo que o primogênito tem a bênção do pai.
e que uma bênção de Deus não é uma bênção qualquer. Uma bênção de Deus é uma bênção especial. Quando o patriarca dirige ou dirigia a bênção sobre os primogênitos, era uma bênção determinada por Deus. Não era apenas uma bênção patriarcal do homem, louvado seja o nome do Senhor, mas era uma bênção determinada por um compromisso de Deus, por uma aliança de Deus. E uma aliança de Deus é uma aliança de valor, louvado seja o nome do Senhor. Só que Esaú, ao chegar um dia faminto, disse que uma das coisas que nós devemos vencer é exatamente o nosso desejo. O que faz você ter uma vida avivada ou não? O primeiro inimigo a vencer pela manhã é o seu desejo. Você só consegue consagrar quando você vence o desejo de não comer. Você só consegue orar quando você vence o desejo de, peraí, preciso ir ali na rua, preciso resolver alguma coisa, eu preciso ir ali, eu preciso conversar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso ir acolá. Você tem que vencer essas ansiedades da sua vida para depois ter uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós não vencermos desta forma, nós não conseguimos concretizar o período de oração. E ao longo do tempo, os dias vão passando, e um dia Esaú chega muito faminto. E quem guarda a voz de Deus, ele é atento. Jacó era ensinado, e ele ouvia, ele sabia que havia um valor na bênção da primogenitura. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ouvir as promessas de Deus e guardar, você um dia vai poder reivindicar: Senhor, será que está chegando o tempo de se cumprir aquela promessa? Será que eu estou entrando na brecha para receber aquela bênção? Toda vez que está perto de se cumprir algo na nossa vida, vai surgir uma tentação, tipo Jesus no deserto. Eu disse para Besaías semana atrasada, eu disse: olha, toda vez que nós estamos perto de receber uma bênção, há uma provação, há uma tentação do inimigo. E se você não vigiar sobre a palavra, sobre o que você está vivenciando, por exemplo, nós estamos vivenciando, estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Todos os dias nós pensamos: Jesus, ele pode vir. Isso é uma promessa de Deus, dentre outras promessas. Só que Esaú vai se esquecendo da bênção da primogenitura, e aquilo vai se tornando algo sem valor para ele. Não torne a palavra de Deus, a promessa de Deus, sem valor na sua vida, mas ore nesse sentido: Senhor, eu tenho uma promessa. Senhor, tu me fizeste uma promessa. Me ajude a me colocar na direção para que a tua palavra se cumpre na minha vida. Há uma promessa de Deus, há uma palavra de Deus, e eu preciso que ela se cumpra, que ela se concretize na minha vida. Então passe a orar nesse sentido, para que Deus se impose sobre si, ou cumpra sobre si a sua promessa. Esaú torna aquela palavra sem valor, e ele diz a Jacó, quando Jacó pergunta se ele trocaria a sua bênção ou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ele disse: eu estou com fome, eu estou para morrer. Do que me adianta esta promessa? Mas eu digo para você nesta noite, que uma promessa de Deus, que uma palavra de Deus sobre a nossa vida, ela vale mais do que o ouro reluziente. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus sobre a nossa vida, ela vale mais do que o melhor alimento que é ofertado na nossa vida. Daniel sabia desse segredo. Daniel sabia da promessa de Deus sobre a sua vida. E ele disse: Senhor, eu não vou me contaminar com os manjares, mas eu vou fazer uma aliança contigo, uma aliança com Deus. Vale
tem uma aliança com os reis desta terra. E uma aliança com Deus vale mais do que a palavra de mil homens, porque a palavra do homem pode cair por terra na hora de um aperto, mas a palavra de Deus não cairá por terra, porque ninguém o colocará em aperto para que ele retroceda com a sua promessa sobre a nossa vida. Não há homem nessa terra que faça Deus retroceder a sua palavra. Ainda que você não seja precioso aos meus olhos, mas você é precioso aos olhos de Deus. Ele cumprirá a sua promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Vele sobre a palavra de Deus sobre a sua vida, assim como Deus vela sobre a palavra deles para as nossas vidas. Velamos com a palavra do Senhor, com aquilo que ouvimos no ciclo de oração, no conjunto lindo dos irmãos. Às vezes Deus não falou comigo na hora que as crianças se louvam, mas falou contigo. Talvez Deus não falou contigo na hora que a moça me louvou, mas talvez falou com outro. Guarde, louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra sobre o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Esaú não guardou a promessa de Deus. E um dia chegou o dia de se dar a bênção ao primogênito. Aleluia. Talvez você não valorize tanto o momento que você está aqui nesta noite, mas eu te digo que o diabo enganou o coração daquele homem rico, e lá no inferno deu lugar de chamas, de tortura eterna. Ele entendeu o valor da palavra de Deus, mas lá também no Hades, com lágrimas, ele buscou também, ou com rolos e com súplicas, e não alcançou mais o favor de Deus. Não pôde mais, porque ele desprezou aquilo que Deus havia prometido ao ser humano, que é a salvação eterna. E aquele homem que vendeu, irmão, a sua primogenitura, que trocou a promessa de Deus sobre a sua vida, aquilo que ele desprezou e teve menos valioso do que um prato de comida. O texto que nós lemos diz que com lágrimas ele buscou, mas não achou mais lugar. Se você quiser ver isso de uma forma mais dramática, vá no livro do Gênesis, no capítulo 27. Livro do Gênesis, capítulo 27. Você vê essa história de uma forma mais dramática. O versículo 36, quando Esaú diz: e disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, só uma. O Senhor tem uma bênção para mim. Eu só quero uma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só quero uma bênção. A bênção da primogenitura não era várias bênçãos. Quando você vê no mesmo capítulo, Deus, aliás, Isaac abençoou na vida de Jacó, você vê aqui a bênção da primogenitura. Era uma bênção. Uma bênção maravilhosa. Aleluia. Não tem tempo para ler aqui a bênção que foi dada a Jacó. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também, amigo, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Choro aqui não foi aquele choro baixo, aquele choro igual, irmãos, que ele levantou a sua voz. Ele sentiu naquele momento que não haveria mais nenhuma bênção para ele, e não tem como nós viver na terra sem as bênçãos de Deus. O salmista Davi disse: com certeza eu viverei na terra dos viventes, porque eu creio, eu acredito nas tuas bênçãos, eu acredito nas tuas promessas. Aleluia. Nós estamos aqui porque nós cremos nas promessas de Deus. Muitas vezes, como nós cantou aqui o hino, a
que o inimigo não poderá nos tocar, porque o que está em nós é mais forte. Mas se ele pudesse, ele já nos teria matado vivos, como ele fez com muitos lá no princípio. Diz que Esaú levantou a sua voz e chorou. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse: eis que a tua habitação será longe das minhas. Oh, bênção de Deus! A bênção que Isaac deu para consolar Esaú. Não queira receber um consolo, uma palavra, e achar que você está visitando os caminhos do Senhor, que está tudo bem, que vai dar tudo certo. Quem está falando dos caminhos do Senhor vai dar tudo errado no final. Não tem como dar certo. Não tem como acertar com o caminho do paraíso. Sem os olhos, para dizer para você: vai dar certo, está tudo bem. Não. O filho pródigo, ele caiu em si. Ele teve uma oportunidade enquanto ele estava vivo e voltou para a casa do Pai. Levado seja o nome do Senhor. Só um caminho de vitória, de bênção, se você voltar para o caminho do Pai, porque é o lugar do Pai, lugar de descanso para a sua vida. Esaú passou vivendo uma vida de amargura, de tristeza, que ele desprezou a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Perguntou a Isaac: abençoa-me também, meu pai. Ele disse: veio teu irmão com a sutileza e tomou a tua bênção. Aleluia. Permaneça firme na presença do Senhor. Deus em Cristo nos abençoe e nos coloque na sua presença em nome de Jesus. Não troque a promessa de Deus por darmos. Amém. Acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é diário e penso matar. Só penso isto, se for em tua presença, acalma o meu coração. Não quero interromper o teu silêncio, Pai, mas é só que eu encontro paz no vento da prisão. Confundir, ó Pai, não deixa minha fé diminuir.
meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Esse teu oxigênio, Senhor, sem sua presença, minha fé vai naufragar. Calma o meu coração, calma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço a atenção. Calma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Por isso que Jesus diz que bem-aventurado aquele que ouve a sua palavra e guarda. É como um homem que edificou a casa sobre a rocha, bateu chuva, talvez raios, vento, mas a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Deixa eu dizer uma coisa: alguém em Jesus é mais que vencedor. Alguém em Cristo jamais será destruído ou derrotado. Na presença dele há conforto, há consolo, há paz, há segurança. Então não se afaste de Deus, sempre esteja pertinho dele, convide sempre ele para estar ao teu lado, porque ele é aquele que nos dá a vitória. Meus irmãos, nós chegamos ao final do culto e agora que nós agradecemos a Deus, eu quero agradecer a cada pessoa, a cada visitante, a cada irmão que nesta noite veio louvar a Deus, engrandecer o nome de Jesus, dizer para a igreja: continua batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos, continua na batalha, continua olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Esse mundo é um oceano, esse mundo é um vendaval. Tudo que ele quer é destilar alguém na presença de Jesus. Mas na presença de Jesus há conforto e segurança. Amém? Tem alguém para Cristo nesta noite? Alguém disse assim: para que fazer convite todo dia? Ora, como é que você prega? Marca essa mensagem. O objetivo da pregação é convencer os corações, alegrar a vida. Então a pregação sem fazer um apelo teria tanto significado, né? Não teria. A pregação é para convencer você. A pregação é falando do amor de Deus para a tua vida. A pregação do Evangelho é dizendo que existe um céu, existe um Deus que é o dono dele, e um Senhor que vem buscar uma igreja eleita, aqueles que se converteram, que aceitaram a Cristo como Salvador aqui na terra. O tempo está vindo, Jesus está voltando, não resta pouco tempo na terra para a gente servir a Deus. Meus irmãos, vamos aproveitar esse tempo que nos resta aqui para a gente deleitar na presença de Deus, pregar, cantar, cultuar, fazer algo para Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar, sabe? Hoje é dia aceitável, é dia de salvação, é dia de libertação. Hoje é dia de Jesus. Por isso que a Bíblia diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Hoje Deus te ouve. Pastor, não vai ouvir depois, vai ouvir, mas sem condição de fazer mas nada para você depois. Eu sou de todo tempo, né? Eu sou todo tempo, mas quando Deus ouviu o povo gritando lá fora, depois que não entrou nada, e o barulho era grande. Não venceu o tempo para vocês. Foi um século de pregação, vocês não quiseram. Agora é tarde demais, fechou-se a porta.
A porta da salvação está aberta. A arca da salvação está prontinha, já foi concluída. E Jesus faz o convite: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei nele, eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então corre hoje para Jesus, aceita hoje a Jesus. Se tua vida não está essas coisas lá com Deus, procura, pelo amor de Deus, procura ajeitar. Oh, Jesus é tão maravilhoso que Ele ajeita, Ele conserta, Ele apruma, Ele levanta quem está caído, Ele dá vida a quem não tem. Ainda que esteja morto, se crer, verás. E aí, aqui é morto o pecado. Tem alguém nesta noite que quer reconciliar? Glória seja dada a Jesus. Eu acho que o convite para a gente aceitar Cristo é o maior convite que a gente recebe na vida. Para minha pessoa, foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi alguém me convidar um dia e me aceitar o convite. Eu estou aqui. Meus irmãos, nós vamos estar orando. Tem aqui um pedido de oração pelo Pedro, né? O irmão da Carla. Aqui o pedido da irmã Carla. Pedido de oração pelo seu irmão Pedro, que foi hospitalizado, está no hospital, né? Problema de saúde. Nós queremos orar por ele. Deixa eu, antes de encerrar aqui o culto, fazer aqui um pedido. Deixa eu fazer um pedido especial. Eu estava observando a nossa calçada ali, e aí eu estou vendo o pastor, faz um pedido aí para que não joguem. A questão de criança, aqui é criança, né? Criança gosta de chupar chiclete, né? E aí está ficando um monte de já no racho, o paizinho, pensa assim, bom, cadê o paizinho? Ele está lá fora, ele fica lá fora ali, cuidando do menino ali. Não sei como dá jeito desse menino, não. Mas o paizinho fica arrancando as borrachas, chiclete ali na calçada, fica muito feio depois na calçada de uma igreja, dá aquele monte de mancha branca, borracha, chiclete. Significa dizer que o menino não vem para chupar chiclete na igreja. Então pediram aos pais que só deixe chiclete quando chegar em sua casa, porque lá ele pode pregar, não tem nada não. Eu aconselho ele botar lá no chão, bota lá, prega em todo canto lá, na cozinha, na sala, pode entrar e começar a pregar, chiclete para todo lado. Né? Agora, a casa do pai pode, não? Começando pelo meu, né? Só tem um, que é o Silas, e não dá para entender nada agora, né? Não dá para entender, né? Então, tá bom, meus irmãos? Nós temos um pedido que é por sério, não jogar os meninos, não jogarem com machão, porque ele fica feio lá fora, tá bom? Vamos de pé, vamos encerrar o culto, agradecer a Deus. Quarta-feira, culto na casa do irmão Evaldo. É um culto de ação de graças. Eu faço o convite aqui. Ele está, quem mais está aqui? A filha está aqui, tem mais? Estão aqui, né? Fazer convite, né? Qual foi o convite, né? Para que esteja lá quarta-feira, na casa do irmão Evaldo, é um culto lá na sua residência, tá bom? Eu convido os irmãos para estarem lá com a gente. Meus irmãos, nós vamos orar. Eu peço oração aqui, intercedendo pelo Pedro, tá? Vocês o conhecem, está hospitalizado, está doente, e que Deus. Também o irmão Jeová, né? O Jeová, não é? Jeová está também com problema de saúde, né? Ele está, Jeová está aqui, tá? O Jeová está no hospital, está em casa, né? Está com problema de saúde, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje, amanhã, depois e eternamente. Deus eterno, glorioso, e se compadece dos seus. Nosso bendito Deus e Pai.